Sigamos aí nos nossos estudos de soluções. Hoje a gente vai estudar as misturas com reação química. Saudações, senhoras e senhores, professor Felipe Garcia na área. Espero que o canal esteja ajudando você com os seus estudos de química. E se eu estiver conseguindo atingir esse maravilhoso objetivo, considere deixar um like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar os vídeos com seus amigos, me seguir no Instagram, @professor Felipe G. E, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Reduzido aqui ao meu tradicional cantinho direito. Felipe, eu não faço a menor ideia do que seja solução, do que seja mistura, do que seja concentração. Vou deixar para você já um card aqui em cima e um link aqui na descrição para que você não fique perdido, consiga assistir todas as aulas de teoria e as aulas de exercício que a gente vai fazer. Beleza? Então, vamos embora para o conteúdo. Soluções em misturas com reação. Vamos fazer um passo a passo disso? O primeiro passo é montar uma reação e essa reação tem que estar balanceada. Então, o segundo passo é balancear a reação. O primeiro passo poderia ser montar e balancear, né? Mas primeiro a gente monta a equação, caso ela não seja fornecida. Depois a gente balanceia ela. Depois a gente calcula quantos mols tem de cada um dos reagentes que vai reagir. E depois a gente faz a estequiometria da reação, certo? Ou a gente vai achar o número de mols de um reagente e descobrir o do outro, ou a gente vai achar o do outro e descobrir o do um, e aqui eu botei somente as duas hipóteses, né? Aqui a gente descobriu na primeira hipótese o número de mols de A e vai calcular o de B, e aqui a gente calculou o de B e vai descobrir o de A, né? Seria isso. NA é o que você calcula com os dados e X é o que você descobre, ou NB é o que você calcula com os dados e Y é o que você descobre. Lembrando que os números são proporcionais ao balanceamento, então a gente precisa balancear a reação, beleza? Felipe, os produtos vão estar envolvidos na titulação? A gente pode perguntar coisas sobre os produtos, mas em todos os casos a gente vai dar dados sobre os reagentes e a gente vai, a partir dos dados dos reagentes, descobrir quanto de produto é formado. Óbvio que eu posso fazer um caso excepcional onde eu digo quanto de produto é formado e pergunto quanto de reagente, quanto de volume reagiu, né? Mas, de maneira geral, o que acontece é dar dados sobre os reagentes e perguntar sobre ou outro reagente ou produto. Beleza? Sigamos aí para a nossa famosa titulação. E essa aqui, rapaziada que está na faculdade vai ver ou já viu. O que é uma titulação? É eu dar o título para algo que não tem. E o que seria dar o título? É colocar, calcular a concentração em algo que tem concentração desconhecida. Então, o que eu faço? Utilizo uma concentração, uma solução de concentração conhecida para calcular a concentração de outra solução que eu não sei a concentração. Beleza? E a solução que a gente conhece a concentração, a gente chama de titulante, e a solução que a gente não conhece a concentração, a gente vai chamar de titulado. Experimentalmente, como que isso se organiza? Vamos lá. A gente tem aqui, primeiro, uma pipeta onde a gente vai transferir, né, que a gente vai usar para transferir para um Erlenmeyer com água destilada o nosso titulado, aquela solução da qual a gente não sabe a concentração. O que está ali dentro da pipeta é o titulado. Aqui a gente tem, obviamente, uma pipeta e o Erlenmeyer, normalmente uma pipeta volumétrica, para a gente ter uma noção, já que isso aqui é bem quantitativo, para a gente ter uma noção exata da quantidade de titulado que a gente está levando ao Erlenmeyer. E aí, você se pergunta, e muita gente vai ter essa dúvida, Felipe, o fato de já ter água destilada ali não vai tornar essa solução de titulado mais diluída, ou que vai mascarar o nosso resultado? Presta atenção. Isso é muito importante entender. O número de mols dos reagentes não muda. Não importa o quanto de água destilada eu tenha na solução que eu preparei do titulado. E o que importa é o número de mols. Beleza? É o número de mols que vai importar. A única solução cuja concentração vai fazer diferença é a do titulante. Porque a gente precisa saber a concentração dela para saber, a partir do volume que foi usado, quantos mol tem desse titulante. Então, o fato de eu diluir esse titulado em água destilada, por que eu faço isso?
para ficar melhor a visualização quando terminar o procedimento. Eu vou explicar isso mais um pouquinho à frente. Então, para a gente ter uma visualização mais clara, nítida do processo chegando ao fim, a gente precisa de um volume maior, porque a gente vai observar uma mudança de cor. Então, a gente precisa aí dar uma diluída, né? No caso, adicionar para gerar um volume para a mudança de cor ser mais perceptível, ser mais facilmente perceptível. E aí, na segunda etapa, eu ainda nesse Erlenmeyer do titulado, vou adicionar umas gotas do chamado indicador. O que é um indicador? É uma espécie química que vai ter um comportamento em um meio e um comportamento diferente no outro. Ele vai ter uma cor em um tipo de meio, no meio ácido ele é incolor e no meio básico ele é rosa e coisas desse tipo, ou no meio neutro ele é rosa. E esse indicador vai mostrar para a gente, indicar para a gente quando a titulação chega ao fim. Beleza? Depois que eu preparei a solução do titulado, diluí ele na água destilada para ficar mais fácil de ver e adicionei o indicador para que eu consiga ter uma indicação visual do ponto final, né, do final da titulação. Eu tenho uma bureta e essa bureta ela vai ter um volume inicial de titulante, beleza? Então esse volume inicial aqui, vamos supor que fossem 70 ml, e eu tenho esse volume inicial de titulante e a bureta está fechada. Essa válvula aqui, né, ela está 90 graus, então ela está fechada. E aí, para que o procedimento se faça, eu tenho que abrir, obviamente, a válvula, e aí o volume inicial do titulante vai sendo consumido e ele vai diminuindo. Eu tenho que fazer isso muito lentamente, eu não posso simplesmente abrir e deixar sair um jato de titulante ali. Eu tenho que fazer gota a gota enquanto eu agito o Erlenmeyer, beleza? E aí, gota a gota, eu vou agitando de olho no Erlenmeyer e com uma mão na válvula. Assim que a solução do Erlenmeyer muda de cor, eu fecho essa válvula. E aí, fechando a válvula, a solução mudou de cor, eu sei que chegou o ponto final da titulação. E o que significa o ponto final? Eu já tenho o volume de titulante que eu usei definido. Então, vamos supor que aqui eu tinha 70 e no final eu tenho 10. Ah, então eu consumi 60 ml do titulante. Eu sei a concentração do titulante, eu sei a reação química, a proporção estequiométrica, então eu sei quantos mol de titulante e quantos mol de titulado reagiram. Com isso eu sei quantos mol de titulados reagiram, eu volto para o volume da minha pipeta volumétrica de início e aquela quantidade de mol que reagiu está naquele volume que eu coloquei na pipeta e transferi para o Erlenmeyer. Se eu sei quantos mol tem no volume da pipeta, eu sei a concentração do titulado. Beleza? Vamos ver números aí. E se esse vídeo já está te ajudando, considera deixar um like aí, considera se inscrever no canal, ativar os sininhos, beleza? Me ajuda muito e faz esse conteúdo chegar em mais gente. Então vamos lá, o que acontece no ponto final? Todo o titulado que tinha na pipeta, foi transferido para o Erlenmeyer, reagiu em proporção estequiométrica com o titulante, beleza? Então a gente tem aqui essa reação, montada uma reação genérica. A gente tem Azinho, Azão, Azinho coeficiente estequiométrico, Bzinho, Bzão, Bzinho coeficiente estequiométrico, produzindo volume, produzindo produto, formando produto, beleza? O número de mols do reagente A vai ser a molaridade de A vezes o volume de A. O número de mols do reagente B vai ser a molaridade de B vezes o volume de B. Eu sei que na proporção estequiométrica, Azinho mols de Azão vão reagir com Bzinho mol de Bzão. Então, eu sei que o número de mols N Azão vai reagir com N Bzão. Aí, multiplicando isso cruzado, eu tenho número de mols de Bzão vezes Azinho igual a número de mols de Azão vezes Bzinho. Só que o número de mol de Azão é a molaridade de Azão vezes o volume. E o número de mols de Bzão é a molaridade de Bzão vezes o volume. Ou seja, eu tenho essa fórmula geral aqui. Felipe, eu posso entender isso como sempre sendo a molaridade de um vezes o volume dele multiplicado pelo coeficiente do outro reagente? Sim! E olha que é raro isso acontecer na química. Então, sim, eu posso generalizar dessa forma sem o menor perigo. A gente vai ver isso
em breve na prática, beleza? Então, essa é a fórmula geral aí da titulação, onde eu quero ver quanto tem de um reagente em termos de concentração, sabendo quanto tem mols do outro reagente, sabendo o volume e a concentração do titulante. Beleza? E aqui embaixo, eu tenho a seguinte afirmativa. Para uma reação onde a proporção AB, ou seja, esse A dois pontos B quer dizer a proporção entre A e B é 1 para 1. Ou seja, eu tenho 1 mol de B reagindo com 1 mol de A. E aí, o que vai ser? MAVA igual a MBVB. Porque os coeficientes são 1, então Bzinho e o Azinho são 1. Beleza? E aí eu posso dizer que o número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. Nesse caso, onde a proporção é 1 para 1. Beleza? Vamos ver um exemplinho disso aqui. A gente primeiro vai ver um exemplo onde a gente pergunta a massa de precipitado formada. Beleza? A gente tem essa primeira solução, que são 50 ml de AgNO3, 0,1 mol por litro. Então a gente consegue calcular o número de mols que vai estar nessa solução. E a gente tem uma segunda solução, que é de ácido clorídrico, 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, num volume de 250 ml. E a gente quer saber a massa de cloreto de prata que vai precipitar. Primeiro passo, vamos montar a reação. Então, AgNO3 mais HCl, dando AgCl mais HNO3. Lembrando que o HNO3 é um ácido forte, vai ficar na forma de H mais NO3-. Então aqui a gente já montou a reação. Vamos balancear ela? 1 para 1 para 1 para 1. Beleza, eu simplesmente peguei esse hidrogênio e troquei de lugar com a prata. Show de bola. Agora a gente sabe a massa molar do cloreto de prata, a gente sabe o volume e concentração das duas soluções que reagiram. Então vamos calcular o número de mols de AgNO3. Número de mols de AgNO3, o N do AgNO3 vai ser igual à molaridade dele, que é 0,1 mol por litro, vezes o volume. Felipe, posso usar esse volume em ml? Não. Se você usar em ml, vai sair milimols. Mol vezes 10 é menos 3. Você que sabe, não tem problema, mas eu não uso o volume em ml porque a unidade de concentração é mol por litro e eu quero já obter quantos mols e não quantos milimols tem. Beleza? Então aqui eu vou usar 0,05, que são 50 ml convertidos para litro. E aqui eu vou ter os 5 vezes 10 a menos 3 mols de AgNO3. Beleza. Agora a gente vai calcular quantos mols de HCl tem. O N do HCl. A concentração do HCl, 5 vezes 10 a menos 3. E o volume, 250 mililitros, que é a mesma coisa que 0,25 litros. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Então aqui a gente vai ter 1,25 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. A gente está vendo que a reação ali em cima, já balanceada, ela é 1 para 1. Então, se a gente olha a quantidade de mols que tem desses dois reagentes, quem vai ser o limitante? A gente já sabe que o limitante vai ser o HCl. Porque se a reação é 1 para 1, o que está em menor quantidade vai limitar a ocorrência da reação. Você ficou tão longe esse M. Limitante. Beleza. Então, se ele é o limitante, eu vou usar os dados dele para fazer a estequiometria. E aqui, ó, 1 mol de HCl, quem eu estou querendo relacionar? No fim, eu não quero saber a massa de AgCl.
Eu não quero saber a massa de cloreto de prata que é formada, então eu quero relacionar o limitante com o cloreto de prata. Beleza? Então, 1 mol de HCl vai formar 1 mol de AgCl. Até aí tudo certo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Aí agora, eu preciso converter o HCl para massa? Não. Eu posso colocar 1 mol de HCl repetido. Do outro lado, como eu quero saber a massa de AgCl, eu vou converter para massa. Beleza? Pô, Felipe, mas essa regra de 3 não faz sentido, porque essa não é a primeira linha, essa é só a relação. Agora sim, a gente vai inserir o dado tantos mols de HCl e a gente vai obter a massa aqui, x gramas de AgCl. E aí, x vai ser 1,25 vezes 10 a menos 3 vezes 143,5. 1,25 vezes 143, se você quiser fazer na malandragem, você pode dividir 143,5 por 4. Vai dar algo em torno aí de 36, por aí, um pouquinho menos, 35, alguma coisa, e depois somar com 143. E aí, 179,4, 179,4 vezes 10 a menos 3, que é igual a 0, vou aproximar aí para 0,18 gramas de AgCl. Beleza? Então, essa é a quantidade de cloreto de prata que vai precipitar na mistura dessas duas soluções. Ele poderia botar isso no enunciado super chique, né? Falar, após filtragem, secagem, qual o peso do precipitado gerado, blá, 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 mas no fim das contas essa é a massa de AgCl que precipita. Beleza? E agora vamos para o exemplo 2. A gente tem aí uma solução de ácido sulfúrico H2SO4, um volume de 15 ml, e a gente tem um titulante, que é o NaOH, concentração de 0,2, e a gente fez a titulação e consumiu 45 ml dessa solução de NaOH. A gente quer saber a molaridade do H2SO4. Primeira coisa que eu faço, monto a reação. H2SO4 mais NaOH. Galera, titulação ácido-base é simplesmente a mais famosa que a gente tem. Existem outros tipos de titulação. Titulação por precipitação, titulação potenciométrica, mas a ácido-base, ela sem dúvida é a mais famosa. Então, se você não sabe montar uma equação basicona de ácido mais base, sal mais água, eu recomendo você ver o vídeo de ácidos, ver o vídeo de sais. Eu vou deixar inclusive o link na descrição para você conseguir entender como que essa reação é montada, beleza? E aqui a gente vai ter a reação ácido-base, ácido sulfúrico mais NaOH. Para os que não entendem nada, a gente tem esse H+ aqui reagindo com o OH- para formar água. E aí, tem 2 H+ no ácido sulfúrico, eu preciso de 2 OH-, vou formar 2 moléculas de água. E aí, já tenho 2 sódios, e aqui tem 2, beleza. Já tenho um enxofre, a quantidade de oxigênios, já que o H+, viraram água, é igual, o SO4 se manteve, então a gente vai ter agora o balanceamento que já foi feito e a relação a ser montada. Então a gente sabe que o coeficiente do NaOH vai multiplicar o MV do ácido sulfúrico. Então a gente tem, e o coeficiente do ácido sulfúrico vai multiplicar o MV do NaOH. Então, molaridade da solução de NaOH vezes o volume da solução de NaOH é igual a 2 vezes a molaridade do ácido sulfúrico vezes o volume de solução do ácido sulfúrico. A gente sabe tudo menos a molaridade, então vamos ver
o cálculo 0,2 vezes. E aqui, Felipe, eu posso usar em ml? Aqui você pode, porque se você usar nos dois lados em ml, eles vão se cortar. A gente vai conseguir a concentração em mol por litro. Então aqui eu estou usando os 45 ml e aqui a gente vai ter duas vezes a molaridade, que é o que a gente quer descobrir. E o volume de 15 ml. Substituindo tudo, 45 vai simplificar com 15, vai ficar 3 sobre 1, 0,2 simplifica com 2, 0,1. Então a molaridade do H2SO4 vai ser 0,3 mols por litro. Beleza? Então, basicamente fizemos aí uma titulação do H2SO4 com a solução de NaOH. Show? E por hoje a gente fica por aqui. Se você acha que aprendeu, quer fazer exercício, se liga, que a gente vai ter lista de exercícios aí nos próximos vídeos. Então já vou deixar o link na descrição da playlist completa de soluções, incluindo toda a parte teórica e todos os exercícios que a gente vai fazer. Beleza? Tudo questão de vestibular. E é isso. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, considere deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, me segue lá no Instagram, @professor Felipe G. Um beijo grande, obrigado aí e até a próxima. Valeu!